Mateus capítulo 3, o versículo 1. Mateus capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Amém. Amados, ao estudar hoje, pedi a Deus uma palavra, porque hoje é a ceia do Senhor, mas ao estudar, irmã Beatriz, esse capítulo, eu entendi, irmã Mariane, que tem tudo a ver com o dia de hoje. Então, como nós estamos nessa sequência, irmã Maria das Graças, estudando o Evangelho de Mateus, o nosso tema de hoje é revelações do último profeta da era. Revelações do último profeta da era profética. Por que eu estou falando isso? Trata-se o capítulo inteiro de João Batista. E quando nós olhamos para o capítulo 11, versículo 14, palavras de Jesus, assim está escrito: E se quiseres dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Então aqui nós encontramos, olha o versículo 13: Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Até João. Então até João são os profetas do ofício profético. Até João. João foi o último dos profetas como ofício de profeta na última dispensação. Quando, com a chegada de João, o ministério de João, na vida de João, encerra, claro que João foi contemporâneo de Jesus, encerra os ofícios proféticos, a era profética encerra em João, em termos de era profética, encerra em João, e a partir de João começa então a dispensação da graça. Lembra da dispensação da lei? Por isso a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João. Então, a partir de João Batista, começa-se uma outra dispensação. E nessa dispensação, que é da graça, os profetas têm outra vertente. E é por isso que muitas pessoas, quando vão pregar, e aí que entra a confissão positiva, as pessoas vão pregar, confundem. E às vezes até alguns irmãos que têm o dom de profecia querem se comparar aos profetas do Antigo Testamento. Mas esses profetas e aquela forma de Deus usar encerra em João. E não é uma minha opinião, está na Bíblia. Mateus 11, versículo 13. A lei e os profetas duraram até João. Em João encerra. Então, o profeta do Novo Testamento,
O profeta na dispensação da graça, ele é totalmente diferente, até a forma de uso do ministério. E é por isso, irmãos amados, que é importante, presbítero João e demais companheiros de ministério, que as pessoas venham ao culto de ensino. Porque às vezes, alguém poderá estar até usando o dom de maneira errada. Vocês estão entendendo? Às vezes alguém pode até pregar de maneira errada. Por quê? Porque ainda não compreendeu a Escritura, evangelista Júnior. Então veja, por isso então esse tema, revelações do último profeta da era dos profetas, que é João. Quais são essas revelações? É isso que nós vamos estudar nesta noite. Você está com a Bíblia aberta? De Mateus capítulo 3? Abre aí, por favor, para senão vai ficar chato. Tá bom? Mateus capítulo 3. Naqueles dias, diz o texto, apareceu João Batista. Escuta, aqui, Batista não era o sobrenome de João. Batista era um título. Era como se fosse um apelido. João o Batista. Por que Batista? Porque ele batizava. João Batista, ele batizava. Então, agora, foi João quem inventou o batismo nas águas? Não, não foi João. Quer ver? Dá uma olhadinha, por gentileza, em João, o Evangelho de João. Deixa eu ver se é isso mesmo. João, capítulo 1, versículo 33. Nós estamos falando de João, o Batista, o profeta, o último da era dos profetas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33, está escrito: eu não o conhecia, João falando, não conhecia Jesus, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vi descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, ou seja, Deus mandou João batizar. Então, quem inventou o batismo foi quem? Nesse caso, foi Deus. Porque João batizou, João começou a batizar porque Deus mandou. João fala, o que me mandou batizar. Então note que o batismo em águas, algumas pessoas falam nas águas, né? Mas o batismo em águas, ele é um mandamento do próprio Deus. Ele é uma invenção do próprio Deus. Deus que falou com João, batiza. E João fala, aquele que me mandou batizar, ou seja, eu estou batizando porque Deus me mandou batizar. E como João batizava, aí na época em que Mateus foi escrever o Evangelho de Mateus, evangelista, irmão João, evangelista, significa que João já era conhecido como o Batista. Ele já tinha esse apelido, ele já tinha esse título, Batista. Batista não é o sobrenome dele, e sim um título. Ok? Pegou aí? Porque ele batizava, então todo mundo falou que ele, João o Batista, João Batista. E aí, capítulo 3 de Mateus, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. E a mensagem dele era essa, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A palavra arrepender é a palavra grega metanoia, que significa mudança de estilo de vida, mudança de mente, de estilo de vida. Quem se arrepende, quem se arrepende, muda de estilo de vida.
E João falava isso para eles: gente, arrependei-vos. Ele dizia o motivo: é chegado o reino do quê? De Deus. Não é isso que está aí? Vem ser isso mesmo, reino de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 2. Hein? Uai, não é de Deus não? A expressão reino dos céus só aparece em Mateus. Viu, Radassa? A expressão reino dos céus só aparece em Mateus. Bia, aparece 32 vezes, pregadora, irmã Marinete. Só em Mateus, 32 vezes. A expressão reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é o reino soberano de Deus, manifesto em Jesus e seus discípulos, com realização e presença na consumação futura de todas as coisas. Então veja lá, com a presença de Jesus. Jesus veio da onde? Do céu. Então quando Jesus veio do céu, Jesus, ele é o Messias prometido, o rei prometido. Ele trouxe um reino. Então, e ele implantou ele iniciou esse reino na terra. Então por isso Mateus fala assim: é chegado a vós o reino dos céus. Por que ele fala isso? Porque ele queria mostrar que de quem ele estava falando, que é Jesus. As mensagens desse personagem, Jesus, elas são divinas, elas são dos céus. Escuta, então a mensagem pregada por Mateus é a mensagem que vem do céu. É a implantação do reino dos céus no coração das pessoas. E aí João fala assim: ei, arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou por meio de Jesus. E agora João Batista diz assim: eu vou anunciá-lo, mas saiba que o motivo do meu anúncio é porque chegou o que nós, judeus, tanto esperamos: o reino dos céus. Há um reino, há um rei, há um soberano, e chegou. O plano chegou. É verdade que tem teólogos que falam que reino do céu é uma coisa e reino de Deus é outra. Tem essa discussão no mundo teológico, tá? Agora veja, reino de Deus aparece 66 vezes na Bíblia. Reino de Deus. Reino dos céus só aparece em Mateus 32 vezes. Só em Mateus. Agora, reino de Deus aparece 5 vezes em Mateus, aparece 14 vezes em Marcos, aparece 32 vezes em Lucas, 2 vezes em João, 2 vezes em Romanos, 4 vezes em 1 Coríntios. 2 Coríntios não aparece nenhuma vez. Aparece 2 vezes em Gálatas, aparece 1 vez em Colossenses e 1 vez em 2 Tessalonicenses. Somando todas estas vezes, estou falando de reino de Deus. Reino de Deus aparece então 66 vezes. O dobro, mais do que o dobro, não é do que reino dos céus. E então tem uma linha de pensadores que chegam a pensar que reino do céu e reino de Deus são sinônimos, que trata do governo de Deus implantado por Cristo. Então voltando aqui, então o reino dos céus chegou até nós. Versículo 3: porque este é anunciado pelo profeta Isaías. Então Mateus, quando ele está escrevendo sobre João, ele fala que a chegada desse reino não é só Mateus que está falando, tem base no Antigo Testamento. E aqui ele vai citar
Porque isso é o que está anunciado pelo profeta Isaías, que diz, 2 pontos. Aí é Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Voz do que clama no deserto. Olha só. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. E alguém ainda fala assim, irmão, quer saber onde está isso no Novo Testamento? Quando alguém fala essa expressão para mim, sinceramente, eu não faço isso, claro, mas me dá vontade de fazer assim, ó, segurar a mão assim, fazer assim e dar um cascudo. Claro que a gente não faz isso. Por quê? Isso, quando a pessoa fala isso, pastor, quero ver onde está no Novo Testamento. Isso é uma ignorância tão grande. Quando a pessoa faz uma pergunta, desculpa, tá? Imbecil como essa, mas eu seguro. Porque a ver, coitado, a gente tem que ter paciência com as pessoas que não conhecem a Bíblia, né? E a gente tem que ensinar. Porque, irmão, existe na pós-graduação em Novo Testamento, tem uma matéria que é assim, o uso do Antigo no Novo. O uso do Antigo Testamento no Novo. Presta bem atenção no que eu vou falar. 40% do Novo Testamento é Ctrl+C, Ctrl+V do Antigo. Sabe o que é isso? É copiar e colar, literalmente, do Antigo Testamento no Novo. 40% do Novo Testamento. 30%, mais 30%, são citações do Antigo Testamento, que nós chamamos, dentro da teologia, de citação direta, nós chamamos isso de alusão. Alusão. O que é uma alusão? Alusão é a pessoa falar o que está no Antigo Testamento, só que nas suas palavras. Entendeu? Imagina que eu vou falar aqui o Salmo 23. O Salmo 23 é uma citação. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Certo? Agora eu vou falar agora nas minhas palavras. Olha, o Senhor, Ele é o meu cuidador. E eu não tenho falta de nada, porque Deus me supre tudo. Eu estou citando o Salmo 23, só que nas minhas palavras. O nome disso é alusão. Alusão. Então, 30%, só que nós teríamos 70%. 40% mais 30%. Então, 70% do Novo Testamento é citação e alusão do Antigo. Depois você tem mais 30%. Os outros 30% são as explicações, adequando o Antigo Testamento na nova aliança, que é o quê? Qual? A graça. Olha como tem do Antigo Testamento no Novo. E quando a gente estuda na pós-graduação essa matéria, não é assim, igual aqui está um culto, irmão, a gente pega cada palavra, nós vamos marcando no Novo Testamento onde estão as alusões, onde estão as citações, vamos conferindo o Antigo Testamento. Você está entendendo como é que é? É um trabalho, assim, longo, extenso, dedicado. Para quê? Para te dizer como o Antigo Testamento é importante. Não despreze o Antigo Testamento, senão você vai ser crente raso e descontextualizado. Quer ver? Eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui, só para ilustrar como que é importante o contexto, tá? Eu chego assim e falo assim, querido irmão Edmar, tá melhor? Mais ou menos, né? Oremos pelo nosso diácono, nosso companheiro, passando uma fase, né, precisando de Ah, tá aí? Meu Deus! Olha lá, o rapazão também. Oremos por essa família, né? Ok. Meus irmãos, eu digo assim, eu amo São Paulo. Alguém está passando e ouviu eu falar essa frase. Eu amo São Paulo. Aí, o irmão Júnior, que é uma pessoa com uma visão assim, né, empresarial, aí ele fala, rapaz, já vi que o pastor vai mudar daqui, meu Deus, vai para São Paulo, uma cidade com tantas oportunidades empresariais. Por que, irmão, você está falando isso? Rapaz, você não viu, mas ele falou que ama São Paulo.
ama aquela cidade, vai mudar para lá. Aí o outro fala assim, não, você está enganado. O negócio dele é que ele é fã de Paulo, que ele queria dizer, eu amo Paulo, o apóstolo Paulo. Aí, o Jean Vitor, que nas horas de folga, negócio de bater uma bolinha, aí ele fala assim, pastor, eu sabia que o senhor é do Verdão. Não, Verdão não é não, Verdão o Verdão, não, é de São Paulo, mas é a Palmeiras, né? São Paulo é branco, já viu como é que eu entendo de futebol, né? Aí João fala assim, sabia que o pastor torcia pro tricolor, né? Tricolor de São Paulo. Desculpa o mico que eu passei. Aí olha só, agora veja, a mesma frase, ela poderia se encaixar no clube de futebol, no apóstolo Paulo e na cidade de São Paulo, a mesma frase. O que vai mudar? O contexto. Então veja, irmãos, que o Novo Testamento, ele está todo fundamentado no Antigo Testamento. Note a importância que o Antigo Testamento tem para nós. Então não despreze o Antigo Testamento, ok? Então, deixa eu só correr aqui, porque nós não podemos atrasar. Eu parei aqui no versículo 3. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Vós do que clama. Já parou para prestar atenção nessa frase? João está falando assim, quem é o Senhor? Ele está dizendo assim, alguém fala assim, eu sou a voz. Eu não sou a voz. Alguém está clamando lá no deserto. Eu apenas ouvi o que ele... Voz do que clama. Alguém está clamando. Eu só estou reverberando. Eu só estou prolongando a voz dele. A voz, nem a voz eu tenho. Nem a voz eu sou. Alguém clama e eu só dou eco a essa voz. Em outras palavras seria, eu sou o eco da voz que clama no deserto. Olha como que João se considerava. Eu sou o eco da voz que clama no deserto. E ele fala, e esse eco diz o quê? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Corrigir. E ele diz assim, este João, aí fala um pouco das características, né? Sua veste era veste de pelos, de camelo, cinto de couro, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Existem muitos tipos de gafanhotos. Existem muitos tipos. Não é? E João Batista se alimentava de um tipo desse. João Batista era um pregador rude, mas era um homem de Deus. E ele começou a pregar, versículo 5. E então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia, toda a província adjacente do Jordão. E por ele eram batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Aqui, nós temos muitas doutrinas aqui. Primeiro, a doutrina da confissão de pecados, publicamente, tá? Pecados aqui eram confessados publicamente. João pregava em público, na beira do Rio Jordão. E as pessoas iam ter com ele, e ali publicamente confessavam os seus pecados, e eram mergulhadas no Rio Jordão. E João dizia, arrependei-vos, ou seja, mude de vida, mude de atitude. Era isso que João falava para eles. Agora veja, eu posso imaginar aqui, por que o pessoal dos fariseus, saduceus, eles tinham inveja de João Batista? Os crentes, irmãos, começaram a pegar carta de mudança. Estou contextualizando agora. Imagina o pastor de Jerusalém. Quem era o pastor de Jerusalém? Era o sumo sacerdote. Era o dono do templo, era o sumo sacerdote. Sumo sacerdote, eu quero pegar uma carta.
O senhor está indo para qual igreja? Estou contextualizando, tá? Nossos dias. Paguei do irmão Joãozinho. Qual João? João? Não lembro de nenhum João. Qual João? Aqui na faculdade de Jerusalém? Não tem João. Não, mas esse João aí não formou nenhuma faculdade, não. Você está indo para uma igreja onde? Não, vinha para a congregaçãozinha lá do deserto. E aí começou a pegar carta, o pessoal começou a querer congregar na congregação de João Batista. Ah, mas aqui que tem doutor falando assim, não, mas a gente está cansado de ouvir esses doutores dizer que não acontece nada. Nós queremos ouvir uma mensagem de Deus. E João Batista tinha a mensagem de Deus. E a mensagem que de Deus João Batista tinha, eu estou aplicando, tá, irmãos? Isso não está no texto, que as pessoas pegavam carta e iam para lá. Isso aqui é a aplicação, ok? O que o texto diz é que as pessoas saíam de Jerusalém para vir ao pé de João Batista. E ficavam com João Batista, e João Batista tinha uma mensagem dura, mas mesmo assim, as pessoas vinham de toda a Judeia, de todas as regiões adjacentes, iam ter com João. O discurso era duro, mas o povo tinha sede de Deus, o povo tinha sede da verdade, o povo tinha sede de ouvir aquilo que ia trazer mudança para eles. Eles não queriam que o pecado fosse afagado, não, eles queriam ser confrontados com a verdade. E João Batista pregava, e eles, arrependidos, se dirigiam até João, e o texto diz, confessando os seus pecados. E agora eu desci as águas batismais, e agora saíram dali vidas transformadas pelo poder de Deus na vida de João. Agora o versículo 7, estou terminando, versículo 7. Vendo muitos dos fariseus e dos saduceus, aqui eu queria um tempinho para falar de fariseus e de saduceus. Fariseu era um grupo religioso mais radical mesmo. E os saduceus não acreditavam em anjo e nem em ressurreição. Já os fariseus acreditavam tanto em anjo como em ressurreição. Os saduceus, foi os saduceus que fizeram aquela pergunta para Jesus: Senhor, um homem casou e a mulher dele morreu, e o irmão daquele rapaz casou com ela para dar descendência ao irmão, aí morreu, aí veio outro e casou, e assim ela foi esposa de 7 irmãos. Lá no céu, porque eles aqui estavam em ressurreição, aí querendo pegar Jesus, lá no céu vai ser esposa de quem? Aí Jesus olha para ele: ô meu filho, lá no céu não casam nem dão em casamento, sou como anjo. E eles emudeceram, porque eles não entendiam e eram incrédulos. Então eram grupos religiosos que ali sempre vão ter grupos religiosos para atrapalhar a verdadeira igreja. Mas João Batista estava ali com a mensagem de Deus e dizia a esses povos, aí com seita, irmão, a gente não tem que aliviar, não. Com seita, a gente não tem que falar meia palavra, não. Aqui nos ensina. Olha o que o último profeta falava com seita. Olha como é que ele dirigia a seita. Versículo 7. E dizia-lhes para seitas, fariseus e saduceus: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Gente, quem é da seita pode se arrepender. Se eu for confrontado com a verdade, quem sabe se converta. E João fazia isso. E João, versículo 9: não presumais em vós mesmos, quer dizer, não fique pensando, dizendo que temos por pai Abraão. Ele fala, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. Sabe o que é isso? É a pessoa falar assim: nunca bebi, nunca fumei, nunca matei, sou batizado. É a pessoa se estribar, é a pessoa se firmar na religião e não se firmar em Deus.
e não se arrepender, e não, sabe, é isso. Tem gente assim. Ah, mas eu sou da Assembleia. Assembleia não vai te levar para o céu. Ah, mas eu sou da Deus e Amor. Ah, mas eu sou... Você tem que ser de Jesus. Você tem que ser salvo, remido, lavado. Você tem que se arrepender, tem que ser convertido. Você tem, como diz aqui, ó, produzir frutos dignos de arrependimento. Por isso que eu falo, crente tem que produzir alguma coisa. Crente que não produz nada, rapaz, porque quem nasceu de novo, quem se arrependeu mesmo, começa a produzir. Ele produz, ele testifica para o vizinho, o parente, ele começa a produzir. Se você está produzindo alguma coisa, nós precisamos produzir. E agora, ai meu Deus, que coisa. Versículo 11. Eu, na verdade, batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Existe uma corrente, uma teoria, que diz que batismo com o Espírito Santo é uma coisa. O batismo com fogo é lançar as pessoas no inferno. Tem pessoas que falam isso. Isso não procede. Essa explicação é a explicação de teólogos tradicionais, de teólogos não pentecostais, que não acredita no batismo com fogo. Sabe qual é a maior evidência? Porque essa frase, ele vos batizará com o Espírito Santo, é a ligação, ele com o Espírito Santo, ou seja, ele está se dirigindo para as mesmas pessoas. Não tem como ele falar com as mesmas pessoas que vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e depois lançados no inferno. A segunda evidência, o batismo com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu a primeira vez e batizou as pessoas, porque onde é que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo a primeira vez? Quando aconteceu o batismo com o Espírito Santo, porque no Antigo Testamento não havia batismo com o Espírito Santo. Por que não havia? Basta você olhar o verbo. Ele vos batizará. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Quem é? Está fraquinho. Quem é que batiza com o Espírito Santo? É ele mesmo. Só Jesus batiza com o Espírito Santo. Sabia disso? Só Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus estava no Antigo Testamento batizando alguém? Ele não tinha nem nascido ainda. Embora, estou falando de Jesus, porque o verbo já existia, mas ele não era Jesus. Só passa a ser Jesus depois que ele nasce. Que antes era o Filho eterno de Deus. Era o verbo, não encarnado. Quando o verbo encarna, aí ele recebe esse nome, Jesus. Quem é que batiza? Jesus. Olha o tempo verbal. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Quando foi a primeira vez que houve batismo com o Espírito Santo? Foi no Pentecoste. E no dia do Pentecoste, foi visto na cabeça dos crentes o quê? Línguas repartidas como que de... Então, eles viram. Aí, quem ouviu isso aqui, essa promessa, que estava esperando o batismo com o Espírito Santo e que começa a ver fogo, lembra o quê? Quem é que prometeu isso? Jesus. Isso é uma promessa. E tem esse nome. Promessa de batizar com o Espírito Santo e fogo. Quer ver? Olha para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, estou encerrando, capítulo 24,
versículo 49. Abra aí para você ler. Lucas, capítulo 24, versículo 49. E sobre vós, eis que sobre vós envio. Quem é que está falando aqui? Jesus. Eu, Jesus, sobre vós envio o quê? Promessa. Eu envio a promessa. Então o batismo é uma promessa. Quem é que ecoou essa promessa? João. Ele batizará. Promessa. Atos 1. Guarda essa palavra. Promessa. Atos 1. Atos 1. Atos 1. Versículo de número 2. E acontece até o dia em que foi recebido no céu, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto no espaço tal, 40 dias. Versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém, mas esperasse o quê? A promessa. Viu aí? Esperasse a promessa. E que promessa era essa? O batismo com o Espírito Santo e com fogo. Está aí a promessa. E no dia do Pentecoste foi isso. O Espírito Santo e com fogo. Foram vistos línguas repartidas. Eles viram. Ou seja, então, o fogo aqui se refere à forma, se refere à característica, se refere à maneira tão efusiva que Deus havia de batizar aqueles irmãos. Quem? Jesus. Batizar com o Espírito. Então esse fogo aqui, de Mateus 3, que João batiza, ele batizar com o Espírito Santo e com fogo. Não é o inferno, não é o juízo, é o fogo do Espírito Santo que arde, que queima no meu e no teu coração. É verdade que as experiências pessoais não são doutrinárias, mas nos ajuda a lembrar da promessa. Um dia, querido irmão Jean, eu fui expulsar demônio de uma mulher, e quando eu peguei na mão dela, ela gritava e dizia assim: tira ele daqui que ele está me queimando. Que fogo é esse que estava em mim? É o fogo do Espírito Santo. No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, você está entendendo? Esta noite Deus quer aquecer a sua vida. Esta noite Deus quer aquecer o seu ministério. Esta noite Deus quer aquecer os teus dons, o teu ânimo. Aleluia! E agora, diz aqui que Jesus, ele tem a pá, e ele limpa a eira, ele recolherá no celeiro o trigo, e queimará a palha no fogo. Aí sim, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Esse fogo que nunca se apaga, aí já é outro fogo. Aí está falando de queimar a palha, está falando de queimar os ímpios. Aí está falando dos fariseus que se não se convertessem, que ele vai separar e vai queimar a palha no fogo. Esse fogo sim é o fogo que não se apaga. E aí depois aqui, versículos 13 a 16, é o batismo de Jesus. É o maior exemplo da trindade que nós temos aqui. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo vindo em forma corpórea de uma pomba, e o Pai falando do céu. Então nós temos as três pessoas da divindade, cada um fazendo uma coisa. O Pai falando do céu: este é meu filho amado. Jesus sendo batizado, segundo. E a terceira pessoa, o Espírito Santo, descendo sobre ele. A trindade ali, cada um fazendo uma coisa distinta, separada uma da outra. Pegou aí? Amém? Vamos orar ao Senhor. Os irmãos do louvor já podem ficar a postos. Alguém pergunta assim: pastor, pastor,
que isso tem a ver com a ceia? Não tem como ninguém participar da ceia sem arrependimento. Não tem como ninguém participar da ceia sem ter convertido. Não tem como ninguém participar da ceia sem ser comprado pelo sangue de Jesus, porque chegou a nós o reino de Deus. Por causa disso, porque Jesus morreu, implantou o reino e deu início ao reino de Deus. E agora, quem é que está dando sequência nesse trabalho, usados pelo Senhor? É nós. Nós somos agentes do reino dos céus na terra. A mensagem que nós temos é uma mensagem do céu. Por isso, agentes do reino dos céus na terra. A mensagem que nós temos é a mensagem do céu. Nós avisamos as pessoas para ir conosco. Para onde? Para o céu. E olha, tem tudo a ver com a ceia. Sabe por quê? Eu estou em Mateus, não é? E aí que eu quero encerrar com esse versículo e orar com os irmãos por causa da ceia. Mateus, capítulo de número 26. Mateus 26, versículo 26. Mateus 26 e 26. Quando comiam, tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Aí diz assim: e digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Sabe? Olha aqui, ó. Que breze de novo no reino. Nós estamos trabalhando aqui e nós vamos beber no reino. Aqui em português está assim, ó. Até aquele dia que beba de novo. Mas no original grego está assim: até aquele dia que beba novo. Irmã Sabrina, eu fiz uma pesquisa nesse novo aqui. Até aquele dia que beba novo no reino dos céus. Sabe o que é isso? Significa que os elementos serão novos no reino celestial. Você quer participar lá no reino celestial? Participar. Como é que vai ser o elemento? Irmão, vai ser novo, nós vamos inaugurar. Então se prepara para saber. É lá que vamos saber. Aqui na terra não vai sair, não tem como. Por isso que Jesus falou: até aquele dia. Agora escuta, nós temos a mensagem do reino dos céus. Até que mesmo de lá no reino, aqui ó, esse reino aqui é quando o Senhor arrebatar a igreja, é lá nas bodas do Cordeiro, não é na terra. Essa ceia aqui não é na terra. Agora escuta, só vai participar lá quem está ensaiando aqui. Canta rabachuri comanacandas nébia. Se você está ensaiando aqui, pronto, preparando, confessando, pedindo perdão ao Senhor, colocando sua vida em ordem, a trombeta vai tocar. Nós vamos dar um adeus a esse mundo. Será muito rápido, será no abrir e fechar de olhos. Encontrar-nos-emos com Ele nos ares, aleluia! E vamos entrar nas bodas do Cordeiro e vamos cear com Ele lá. E nós queremos levar mais gente com a gente. Nós queremos levar mais pessoas conosco. Agentes do reino dos céus na terra. Deus te abençoe. Obrigado. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Oh glória. Aleluia.